Fala, bonitinhos e bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaulinha essa semana. Guys, seguinte, vamos na continuidade aos nossos circuitos elétricos, né? A gente está praticamente aí finalizando, praticamente não, a gente está finalizando a eletrodinâmica hoje, né? Então a apostila 3 basicamente foi vencida hoje, 3A e 3B, e ficamos apenas com a apostila 1AB e 2AB aí para o resto do bimestre, tá certo? Como é que vai funcionar hoje então a nossa aulinha? O que falta então para a gente aprender de eletrodinâmica, certo? Bom, é, hoje, pessoal, nós vamos iniciar o que a gente chama de Lei das Malhas de Kirchhoff, tá? É, esse é um conceito bem interessante e muito utilizado, certo? Para circuitos um pouco mais complexos, tá? Por que eu falo para circuitos mais complexos? Não vale a pena você investir o seu tempo, por exemplo, usando a Lei das Malhas de Kirchhoff, em exercícios de vestibular ou coisas assim que tenham circuitos mais simples, que os circuitos sejam de forma mais tranquila de resolver. Ele vai acabar demorando mais tempo para você resolver esse exercício e a coisa não vai funcionar tão bem. Eu diria para vocês que o interessante mesmo, de verdade, seria utilizar as técnicas de resolução de circuitos que a gente já usa normalmente, tá? Porém, pessoal, na lei das malhas de Kirchhoff, ela funciona muito bem quando você tem ah, um circuito um pouco mais complexo, um pouco mais bolado, um pouco mais difícil, que são quando nós temos malhas nos circuitos, tá? Então, como é que funciona isso daí? Vamos começar. Primeira lei, pessoal, que são duas leis, tá? Que vão se completar uma na outra, é simples. Tudo que chega tem que sair, pessoal. Então, assim, chegando a corrente elétrica, certo? Vindo de I1 ali, por exemplo, da esquerda, tá? Vai sair quando ela chega num nó. Toda corrente que chega no nó tem que sair de um nó. O que isso significa, pessoal? Chegou I1 aqui, saiu I2 e I3. Tudo bem? Então a corrente se dividiu. Ou seja, pessoal, I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Tá vendo? É uma conservação aqui, tudo bem? Então, toda a carga, lembra daquele lá da eletrostática que a gente falava do sistema de conservação de carga? Toda a carga que chega é igual a toda a carga que sai? Vale a mesma coisa aqui, né? Corrente elétrica é carga em movimento, né? Então, toda a carga que chega pelo lado esquerdo vai ter que sair pelo lado direito, tá? É uma conservação da carga elétrica aí que nós temos a lei dos nós. Só isso, Doug. Só isso, cara. Simples, né? Bem simples. Vamos para a segunda lei, que é a lei das malhas. Aqui já é um pouquinho mais chato e você tem que ter um pouquinho mais assim, prestar mais atenção nos detalhes, tá? É importantíssimo aqui a gente ressaltar, pessoal, que a lei, essa lei das malhas, a gente precisa comentar o que é uma malha, né? Então, uma malha, pessoal, é uma união entre ramos, tá? O que é um ramo? Um ramo é tipo essa partezinha aqui, ó, que eu posso destacar do circuito, tá vendo? Ela sempre vai ter algum componente eletrônico. Nesse caso, um resistor, né? Mas dos outros lados ali nós temos geradores e receptores, tá certo? Lembrando, qual que é o gerador, né, pessoal? O gerador é sempre o cara que tem maior DDP, nesse caso, 20 volts. E o receptor geralmente é o que tem menor DDP, 7 volts, tá? Então, assim, eu tenho a junção de vários ramos e vários ramos formam uma malha, tudo bem? Grava isso aí que é bem importante para você. Tá, Doug, mas e aí? Qual a fita? Qual a boa? Continue. Me ajude aqui a entender como é que funciona a segunda lei de Kirchhoff. Bom, a lei de Kirchhoff, pessoal, é uma lei na qual a gente tem que iniciar, certo? Falando a respeito das correntes elétricas. Como assim, Doug? Eu vou arbitrar como eu acho que a corrente elétrica se desenvolve no circuito. Como assim, Doug? Como eu acho? Não faz sentido isso. Mas faz. Você vai ver que mesmo que você escolha o lado errado da corrente elétrica, ela vai aparecer no sinal durante a produção da lei de Kirchhoff, tá? Durante o nosso trabalho aqui, você vai ver que ele aparece o sinal e aí você consegue entender que, na verdade, aquela corrente está indo para o lado errado, mas como os sinais da lei de Kirchhoff ajudam, se auxiliam, acaba dando certo a questãozinha, tá? Mas, ó,
seja inteligente, tá? Como assim seja inteligente? Nesse caso, por exemplo, é um circuito um pouquinho mais complexo do que a gente está acostumado. Porém, veja só, nós temos aqui o que aparenta ser um gerador elétrico de 20 volts e aqui o que aparenta ser um gerador elétrico de 7 volts. Gente, a gente sabe que o gerador elétrico é aquele que tem maior DDP, então com certeza a corrente elétrica sai do de 20 volts. E daí, o que vai acontecer? Vamos imaginar que a corrente elétrica saia daqui, ó. Pá, pá. Tudo bem? Que não tem componente eletrônico nenhum, né? Eu vou chamar essa corrente de I1, certo? Gente, chegou no nó aqui, né? Nesse caso, a corrente elétrica se divide, né? Uma parte sobe aqui, eu vou chamar de I2, e a outra parte, pessoal, dá a voltinha aqui, ó, e vem para cá, que eu vou chamar de I3, beleza? Aí se juntam aqui, fecham um circuito aqui, mas ali não tem nenhum componente eletrônico que a gente precise pensar, tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Aqui é uma conservação de energia, tá? Ou seja, aquilo que eu tinha falado para vocês, tudo que entra vai sair, certo? Tudo que eu produzir vai ser usado. Então, se eu produzo, por exemplo, 20 volts, no meu circuito como um todo eu tenho que usar os 20 volts, tudo bem? Então, é um equilíbrio, pessoal. Ou seja, a diferença de potencial que eu tenho no gerador vai ter que ser igual à diferença de potencial que é usada em cada um dos resistores e naquele receptorzinho ali que está sendo colocado no circuito elétrico. Tudo bem? Então, beleza, Doug, mas e aí? Qual a boa? O que eu faço aí para resolver essa lei das malhas de Kirchhoff? Bom, a gente vai escolher um sentido para percorrer a malha. Doug, eu vou escolher esse sentido? Sim, você escolhe, meu querido. Então, ó, essa malha aqui, ó, eu vou percorrer nesse sentido. Eu vou chamá-la de malha 1. Essa malha aqui eu vou percorrer no mesmo sentido, malha 2. Como assim percorrer? Bom, a gente vai escolher um ponto, pessoal, na malha. Qualquer ponto. Eu vou partir desse ponto aqui, ó, em verdinho, que eu vou chamar de ponto X, tá? E eu vou percorrer a malha 1. Vamos lá. Percorrendo a malha 1 a partir do ponto X, tá? Vamos comigo, vem comigo. Ó, saí aqui do ponto X. Vou percorrer no sentido que eu marquei, que no caso é no sentido anti-horário, tá? Então eu tenho que subir, né, gente? Beleza? Subindo, eu vou encontrar aqui o meu resistor de 4 ohms. Tá, gente, vamos lá. A corrente elétrica que passa pelo resistor de 4 ohms é I2, tudo bem? Tudo bem. Pergunta, a corrente está a favor do sentido que eu estou deslocando a malha ou está contra? Está a favor, né? Eu estou indo para cima na malha e a corrente também está indo para cima. Então está auxiliando. Portanto, mais, tá, pessoal? Pensa dessa forma assim. Mais o quê? Mais R vezes I. Tudo bem? R é 4 e é I2. Tranquilo? Daí, ó, segue aqui comigo. Seguindo aqui a malha, pessoal, aqui em cima não tem resistor nenhum. Quando eu chego aqui, ó, pessoal, perceba que eu encontro o lado negativo do nosso gerador. Portanto, eu vou colocar um menos na frente. Ah, professor, e se o gerador tivesse ao contrário? Aí você colocaria um mais, tá? Aquele menos ali, ele é referente ao menos que eu estou encontrando do gerador. Pessoal, o que eu fiz aqui na primeira continha? Não é volts? Não é R vezes I, não é volts? Certo? É volts, então aqui eu já tenho o valor direto, né? Vou colocar lá o 20 volts. Opa, nem precisa colocar o V, né? Tá? Seguindo, pessoal. Aí, beleza. Cheguei aqui embaixo, outro resistor, o resistor de 1 ohm. Tá? Estamos dando a volta ali. Quando eu chego no resistor de 1 ohm, pessoal, a corrente elétrica que passa por ele tá no sentido? Tá. Então, mais. Mais R vezes I. Ou seja, nesse caso, 1 vezes I1. Finalizei a malha? Finalizei a malha. Então, isso tudo é igual a zero. Claro, né, gente? Tudo que entra na malha sai da malha. Tá? Tudo que é produzido na malha é perdido na malha. Tudo bem? Tá, Doug. E daí? Nesse caso aí, eu tenho uma equação e eu tenho duas incógnitas, I2 e I1. Então não tem o que fazer. Como é que eu vou continuar a resolver? Eu vou para a segunda malha. Na segunda malha, pessoal, vamos lá. Na segunda malha, o que vai acontecer aqui?
faz a mesma ideia. Vamos partir do ponto X também e vamos percorrer no sentido anti-horário para a gente achar os valores. Então, ó, saindo aqui, ó, vou para a direita, não tem nada, não tem nada. Quando eu chego aqui, ó, eu encontro o lado positivo de um receptor. Então, mais 7 volts. Beleza? Viu a diferença? Se eu tivesse encontrado o lado negativo, menos igual foi na de cima. Continuo, pessoal. Subo aqui e encontro um resistorzinho. A corrente está no mesmo sentido que eu estou percorrendo aqui. Então, mais. O resistor é 1 e a corrente aí 3. Continuo, Amália. Quando eu venho para cá, pessoal, eu encontro mais um resistor, que é um resistor de 4 ohms. Mas a corrente está para cima e eu estou percorrendo a malha para baixo. Portanto, é menos 4 vezes I2. Fechamos a malha, isso é igual a zero. Quando você chega no ponto X de novo, se você fecha a malha. Tudo bem? Veja, aqui o que nós temos, pessoal? Nós temos mais uma equação em cima dessa segunda malha. Primeira equação, as incógnitas são I2 e 1. Na segunda equação, as incógnitas são I2 e I3. Então, nós temos 3 incógnitas e 2 equações. O que fecharia esse circuito e te ajudaria a resolver, finalmente, achando todos os valores de corrente desse circuito determinado aí, é a relaçãozinha da primeira lei das malhas, né, pessoal? Que I1 vai ter que ser I2 mais I3. Tem que ser, né? Beleza? Essa seria a terceira equação. Terceira incógnita. Com isso, você conseguiria resolver toda essa lei das malhas que está aí para nós. Tudo bem? Então, assim, gente, dá para usar a lei das malhas em circuitos simples, circuitos fáceis. Eu pego aquele circuitozinho lá, que é uma malhazinha só, né? Dá para usar a lei das malhas de Kirchhoff? Dá, né, pessoal? É simples, porque você vai ter uma corrente só, então a lei das malhas vai formar uma equação só. E que equação é essa? É o URI que você está acostumado a formar lá quando você faz ela, tá? Então, assim, gente, lei das malhas eu aconselho vocês a usar quando você tiver um circuito mais complexo. Nesses circuitos mais simples, a lei das malhas ela é muito útil, porém ela não é tão interessante em questão de estratégia de tempo. Então, para você que tem lá, vai fazer a sua provinha do vestibular, tem que entender, cara, que você tem que economizar tempo e que a lei das malhas ela é melhor para ser deixada para um circuito um pouco mais complexo como esse que está na sua tela, tá? Ah, Doug, eu vou fazer vestibular de militar. Lei das malhas é importantíssima. Você pode cair em circuitos bem complexos lá. Ah, e aí, federal? Acho difícil você precisar usar a lei das malhas em algum exercício. Enem, um pouco mais plausível do que a federal, mas também difícil de você precisar usar, tá certo? Beleza? Tranquilo, né? Lei das malhas, acho que não sobramos nenhuma dúvida aí a respeito disso. Pessoal, eu quero conversar com vocês para a gente complementar e finalizar aí o estudo da eletrodinâmica e daí finalizar de fato, né? A gente só vai agora para eletromagnetismo na última apostila. Os aparelhos de medida que são usados nos circuitos elétricos, tá? Então, temos dois aparelhos de medida usados aí mais famosos, que são o amperímetro e o voltímetro, tá? Temos o multímetro também, que é uma junção dos dois. Eu posso usar ele ou como amperímetro ou como voltímetro. Bom, como é que funciona um amperímetro, pessoal? O amperímetro, como o nome já diz, ele mede ampere, portanto ele serve para medir corrente elétrica, tá? Tá, Doug, mas e aí? Qual a boa de medir corrente elétrica, né? Como é que a gente faz para medir corrente elétrica? Esse medidor, pessoal, ele é importante que ele tenha uma resistência muito baixa, né? A gente diz que o amperímetro ideal usa resistência nula, tá? E por quê? Para que eu faço isso? Bom, o amperímetro, pessoal, ele é colocado em série no circuito, tá? Por que em série? Você não quer medir a mesma corrente do cara? Então, ele tem que estar em série com esse cara que você está medindo a corrente elétrica. Ah, eu quero medir a corrente elétrica que está passando lá por um determinado resistor. Eu vou colocar o amperímetro em série com esse resistor. Óbvio, óbvio. Tá? Por quê? Porque eu quero medir a corrente elétrica do cara. Então, em série, os dois vão ter a mesma corrente elétrica. Não vai mudar a corrente elétrica deles. Então, o nosso amperímetro sempre instalado em série com o que eu quero medir a corrente elétrica. Qual o símbolo do amperímetro, pessoal? O amperímetro ele tem um símbolo assim, ó. Você vai ver ele no circuito como uma bolinha com um A escrito no meio, tá?
ele vai estar lá para te auxiliar. Então, por exemplo, vamos simplificar as coisas aqui, ó. Eu tenho um geradorzinho aqui, tá? Ele é instalado a um resistor e eu quero medir a corrente elétrica. Eu vou instalar um amperímetro aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Pessoal, por que que a resistência dele tem que ser nula? Porque se ele não tiver resistência nula, ele vai alterar as medidas do circuito. Então, eu ponho um amperímetro que tem uma corrente elétrica de 1 ohm e um resistor que tem a corrente elétrica de 5 ohms. Tá vendo que a resistência elétrica do circuito vai para 6 ohms? Então isso afetaria, vai reduzir a corrente elétrica do circuito, tá? Então o amperímetro, como ele é o medidor, ele tem que passar sem influenciar o circuito. Então quanto menor a corrente, a resistência dele, melhor, tá? Doug, existe amperímetro na vida real com resistência nula? Não, tá? Ele é ideal. Mas na maioria dos exercícios os amperímetros que a gente vai utilizar são amperímetros ideais, então não precisa se preocupar tanto, tá? Certo? Se não for ideal, como é que a gente faz? Usa ele como se ele fosse uma resistência a mais no circuito ali e faz o cálculo normal, tá? E o outro aparelho de medida é o voltímetro, tá? Esses são os dois mais importantes aí. O que o voltímetro diz? O nome já diz, né, pessoal? Então, o voltímetro ele é um medidor de diferença de potencial, certo? Ou seja, de U, né? De DDP. A resistência dele, ele é ao contrário do voltímetro, né? Então, ó, ele tem que ser instalado em paralelo. Por que em paralelo, Doug? Porque em paralelo, a diferença de potencial é igual, lembra? Então, se eu instalá-lo em paralelo, eu tenho a mesma diferença de potencial nele e no que eu estou medindo. Tudo bem? Então, é importante que esse cara seja instalado em paralelo. Além do que, tem um fator importante. Quando ele é instalado em série, ele acaba detonando o teu circuito. Por quê, gente? Os voltímetros ideais, eles têm resistência infinita. O que significa ter resistência infinita, gente? Significa dizer que ele tem uma resistência tão grande que ele vai impedir a passagem de corrente elétrica no circuito. Então, colocar o voltímetro em série, coloca em curto a parte que você está instalando o voltímetro, tá? Então, não pode instalar ele em série, instala em paralelo. Ao instalar em paralelo, a gente tem o voltímetro sem passar corrente elétrica nele, né? Não vai passar corrente elétrica nesse cara, o que é bom, porque a gente não quer isso, né? E ele vai conseguir medir a diferença de potencial que está sendo passada ali. Então o voltímetro ele vai ficar assim mais ou menos, ó. Eu quero medir a diferença de potencial em um determinado resistor. Então tá aqui o resistorzinho aqui quietinho, tá? O símbolo do voltímetro é parecido com o do amperímetro, com a diferença de que você tem um V aqui no meio em vez de um A, tá? E aí você instala o voltímetro aqui, ó, em paralelo com o seu resistor, para poder medir a tensão que está passando por ele. Por que o voltímetro tem que ter resistência infinita, pessoal? Porque a corrente elétrica vai sair daqui. Na hora que ela chega no nosso nó aqui, ó, ela acaba não se dividindo, porque não vai corrente para baixo. Já que a resistência é infinita, a corrente é zero. Portanto, eu tenho corrente elétrica passando só aqui. Eu não altero as características do circuito, tá certo? E a gente consegue ler, medir quanto de resistência tem naquele resistor R. Tudo bem? Simples, né, gente? Acho que não tem muito segredo o amperímetro e o voltímetro nesse sentido aí. Para a gente finalizar a mesma aula de hoje, eu quero falar sobre as pontes de Winston. Tá? O que são as pontes de Winston, pessoal? São circuitos de resistores colocados ali, ó, de maneira que eu consigo equilibrar essa ponte. Como assim equilibrar essa ponte, pessoal? Aquele voltímetro que está ali no meio, pessoal, tá? Esse cara aqui, ó. Quando ele marcar o valor zero, como assim zero? Não passa corrente por esse cara, não passa corrente por esse cara, a gente diz que essa ponte de Winston está em equilíbrio eletrostático. Quando ela está em equilíbrio eletrostático, o pessoal, vale a seguinte relação. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. É a multiplicação cruzada, tá? Então, quando ele chegar para você e falar determinado circuito e tal, no voltímetro a marcação é igual a zero. Geralmente a ponte de Winston vai aparecer com essa característica. A marcação ali naquele sistema do circuito que está ali no meio, cruzando os pontos B e C, vai ser zero. Professor, mas eu já vi esse circuito com
um amperímetro no meio, com um resistor no meio, com um galvanômetro no meio, que é um outro medidor de circuito elétrico. E daí, professor, o que acontece? Gente, contanto que a medida que esteja passando por ele seja nula, tá? É indiferente para nós qual é o componente eletrônico que está sendo colocado ali. O fato é que quando ocorre essa multiplicação cruzada sendo igual, ou seja, eu obter o mesmo valor de R1 vezes R4 sendo igual a R2 vezes R3, eu tenho uma ponte de Winston em equilíbrio, portanto, aquela marcação ali do meio vai ser nula, tá? É isso que você precisa saber de ponte de Winston para o seu vestibular. Ah, Doug, mas e aí? Sempre tem essa cara? Geralmente, pessoal, tem essa cara meio losango ali, né? Ou como diria um parceiro, um losango, né? Ali na ponte. Mas, muitas vezes, esse losango não é uma ponte. Lembre-se que na ponte eu tenho que estar, conexão entre B e C tem que estar ligados entre eles, tá? Isso é bem importante. Tem até uma questãozinha do Enem que dá para eu fazer com vocês aí em algum momento, que tem uma coisa que é parecida com uma ponte de Winston, mas não é, ela tem a mesma cara, tá? E tem, por exemplo, um exercício da Federal que a ponte, gente, ela é formada da seguinte maneira, tá? Deixa eu colocar em vermelho. A ponte ela é um pouco diferente. O que o cara faz? Ele pega, coloca o gerador aqui embaixo, né? E aí para formar a ponte, ele faz isso aqui, ó. Olha só, que interessante. Ele deixa o circuito assim, ó. E aí ele coloca um resistor aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Se eu não me engano, eu tinha um resistor aqui também, gente. Tá? E aí você precisava ver que se você fizesse esse vezes esse igual a esse vezes esse, você tinha a ponte em equilíbrio, portanto este cara aqui do meio estava em curto-circuito, ele não estava funcionando, certo? Portanto, era uma ponte, você pode desconsiderá-lo, tá? Pô, professor, a ponte está em equilíbrio, o que eu faço? Faço como está no desenho aqui do lado. Você divide a corrente, né? Você tem uma situação de R1 em série com R3, R2 em série com R4 e esses caras em paralelo, né? É como se eu não tivesse o fiozinho do meio, tá? Professor, o que é aquela flechinha que está ali em cima do R4 que eu não entendi? Essa flechinha, pessoal, ela significa que o resistor é um resistor variável. Como assim variável? A ponte, ela serve justamente para você equilibrar o circuito, tá? Ela tá ali para te ajudar a deixar aquela resistência R4 no valor que você quer ter, certo? Então ela serve justamente para você ajustar para ela ficar equilibrada. E como que ela fica equilibrada? Eu preciso alterar o valor de R4 ao ponto que eu consiga deixar R1, R2 e R3 em equilíbrio com R4 e fazer a ponte fechar, tá bom? Então a nossa intenção aqui nessa ponte, ela é muitas vezes como um medidor de resistência, para você medir uma dessas 4 resistências, e para isso você pega uma delas variando ali, que neste caso é R4, mas pode ser qualquer outra. Tudo bem? Beleza? Pessoal, no finalzinho da aula começou um barulho de obra aqui, peço perdão, mas já finalizamos a nossa aulinha aqui por aqui, tá? Qualquer dúvida, daqui a pouco a gente conversa a respeito disso tudo. Tranquilão? Gente, um abraço aí e falou!